Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Ramon, Niltinho, Thales, Ravi, que bom que você veio, meu irmão. Que bom que você está aí. E aí, Tiringa, tá bem? Lucas, todos os Lucas. Mulheres que estão servindo hoje, muito obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe grandemente vocês. Nós amamos vocês. E, bem, vamos lá para a palavra. Hoje eu quero falar sobre um tema que às vezes é comum a gente conversar, falar, pedir, mas muitas das vezes a gente fala, mas às vezes não entende muito bem, não sabe como, porquê, quando. Então hoje eu vou falar sobre santidade, né? E entender que a santidade é um fruto de salvação, é um fruto de nós estarmos agora dentro e fazer parte da família de Deus. Então é importante não só que a gente seja santo, porque a gente tem que ser santo, porque é um mandamento, mas sim também sermos porque a gente entende o porquê que a gente tem que ser santo, né? Então eu quero ler com vocês a 1 João 3, se vocês puderem abrir suas Bíblias, quem trouxe Bíblia. Então, nossa, calma aí. Só o Ramon trouxe Bíblia. Aí é sacanagem. Costa também. Tá. Aí é sacanagem, hein? Tudo bem, entendo que tem o lance do telefone aí, mas é bom, né? Trazer uma Bíblia. Telão é sacanagem. Minha versão é diferente. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler 1 João, capítulo 3, do versículo 1 até o 10. Então vamos lá. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. E quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, os filhos de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele. E em algumas outras versões vai dizer que a divina semente permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica justiça não é de Deus, e quem não ama o seu irmão. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos orar novamente. Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui reunidos novamente como homens, como filhos de Deus. E hoje nós viemos aqui para buscar alimento que parte de Ti, Senhor. Então eu te peço que o Senhor confronte o nosso coração, traga entendimento, nos ajude. E também eu te peço que o Senhor me ajude também a pregar a Tua palavra, me dê sabedoria, discernimento, para que eu possa transmitir o que o Senhor quer passar para os nossos irmãos. Então, em nome de Jesus, amém. Gente, como eu falei no início, vamos falar hoje um pouco sobre santidade, e a gente poder entender sobre isso como um fruto de salvação. Mas antes eu quero falar um pouco do propósito da carta de João. Tem uma certa discussão teológica, falando que é epístola, que é carta, mas aí carta é para quem? Então eu vou chamar de carta assim mesmo, e
seja o que Deus quiser. Então, o propósito dessa carta, do que João escreveu, ela está no capítulo 5. No capítulo 5, versículo 13. Vocês não precisam abrir. E vai estar escrito assim: eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, João, ele queria literalmente garantir a certeza da vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo, como o Filho de Deus. Então, e a partir disso, João, nessa carta, ele oferece 3 evidências claras para garantir essa certeza. O que ele estava querendo comunicar, de que teremos vida eterna se cremos em Cristo Jesus. Então, a primeira evidência, a gente vai ver no versículo 9, né, que aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Então, santidade é evidência de salvação, como a gente vai falar hoje. E então, todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Então, João, ele quer trazer isso para a gente como uma certeza. Ei, se você crê em Cristo Jesus, você não permanece no pecado, você se santifica. Né? A segunda, e alguns teólogos vão chamar isso de uma evidência moral. Né? De forma moral, a forma que a gente se porta, como que a gente vive, se santifica, nós podemos externar a salvação e crer na vida eterna. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Segundo, a gente vai ver no versículo 14, que vai dizer, no próprio capítulo 13, que vai dizer: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, o amor aos irmãos também é uma evidência de salvação. E é também uma evidência de crer em Cristo. E no a terceira evidência a gente vai ver no versículo 23, que vai dizer: ora, seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros assim como ele nos ordenou. Então, quem crê no Messias tem a vida eterna. E crer nele, nós podemos ter segurança da nossa salvação. Então, o mandamento de crer em Cristo Jesus nos traz essa certeza, garante a vida eterna. Então, esses 3 aspectos que João ele queria trazer como evidência real de que nós, cumprindo essas três evidências, a gente tem a vida eterna. Então, a primeira é santificação, santidade, amar os irmãos e crer em Cristo. Hoje eu não vou falar dessas 3, eu vou falar só da primeira, como está no tema da nossa pregação. E dentro dessa exposição, desse texto, eu quero tratar 4 verdades acerca dessa evidência de santidade como uma certeza de salvação, né? Como o fruto de salvação. Então, a primeira verdade a gente vai poder ver isso nos versículos 1 e 2, que é a verdade de o grande amor de Deus, o Pai. Né? Uma dessas 4 grandes verdades. Então, o capítulo ele abre de uma mensagem eufórica, animada, né? De um amor de Deus, do amor que Deus tem por nós, que é único, profundo, majestoso, grande. Então, a gente vai ver isso no versículo 1, que vai dizer: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, quando a gente vê essa realidade, a motivação para viver uma vida pura e vencer o pecado começa com Deus. Começa com o amor de Deus deve ser notado. Nós, como filhos de Deus, nós devemos olhar para isso e ver o grande amor que Deus tem por nós. Né? Observe o quanto você é amado. Viva uma vida santa, observe o amor que Deus tem por ti, e aí a partir disso nós conseguimos dar passos de santidade. Então, quão grande é esse amor, que não pode ser traduzido por palavras humanas, que não pode ser... às vezes é difícil a gente palpar isso, mas quão grande é o amor do nosso Senhor, que deu seu único Filho para nos salvar.
E por isso hoje nós olhamos isso como uma motivação de santidade, de buscar a santidade. Graças a Deus. Então, e quando a gente olha para isso, esse profundo amor, ele foi demonstrado. Então, primeiro a gente precisa notar, e agora a gente consegue ver isso como? Em Cristo, né? Deus concedeu um grande amor para que sejamos chamados filhos de Deus. A gente vai ver isso na parte B do versículo 1, né? Veja que grande amor o Pai nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus. Somos filhos porque fomos criados por Deus. Então, essa é uma grande primeira realidade. Além de a gente ver isso, esse amor no Filho, a gente consegue ver isso através da nossa criação. Desde o ventre da nossa mãe, nós somos criados por Deus. E aí a gente também vai poder ver isso a partir de onde? Da adoção. Nós fomos adotados por Deus. E mais do que isso, fomos gerados por Deus através da semente do Espírito Santo. Então você e eu nascemos de novo pelo Espírito. Hoje nós somos uma nova criatura. Amém. Então por isso nós conseguimos ver o amor demonstrado de Deus e poder notar isso e corresponder. Seguindo no texto, a gente vai para o versículo 2 e a gente consegue ver também o amor de Deus através da bênção da glorificação. Que vai dizer assim: amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Meus irmãos, essa é uma realidade. Lembrando, a gente precisa olhar esse texto como ferramentas e olhar para essa situação de que Deus nos coloca como um nitro, né? Uma vontade de ser santo. Então vamos olhar para esse texto dessa forma. Então, quando a gente olha a bênção da glorificação, que nós seremos semelhantes a Ele quando Ele se manifestar, nós devemos viver de forma santa para poder corresponder com essa verdade. Nós, irmãos, teremos corpos glorificados, assim como Filipenses 3:21 vai dizer, Paulo diz, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhantes ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, novamente, e a gente vai ver isso no versículo 3, que o grande amor de Deus ele deve ser correspondido. Nós fomos adotados, fomos gerados, fomos criados por Deus. Um dia nós teremos corpos glorificados, nós veremos o Cristo como Ele é e poderemos entrar na glória do nosso Deus que nos amou um dia. Então, o que a gente precisa fazer? Todo que tem nele essa esperança purifica a si mesmo. Assim como Ele é puro. Vamos olhar essa grande realidade de Deus, o amor de Deus e corresponder, porque Ele é bom. Então nós precisamos corresponder com isso de forma dura. É duro se purificar, é difícil. Quando a gente olha para a nossa realidade pecaminosa, o que a gente faz durante os nossos dias, a forma que a gente pensa, a forma como a gente olha o mundo, e a gente esquece que o grande Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, um dia nos amou, um dia nos purificou. Então, é difícil. Então, a gente precisa corresponder a isso. Nós devemos andar por fé e viver por esperança, viver por essa esperança. É impossível a gente crer em todas essas verdades e viver de forma descuidada, meus irmãos. É impossível. Se a gente vive de forma descuidada em relação à nossa vida, a gente não crê nessas verdades. Essa é a realidade. É impossível também a gente crer nessas verdades sem ter compromisso com a santidade, sem buscar a santificação, sem falar dos nossos pecados, sem confissão de pecados. É impossível. Então, como conclusão dessa primeira parte, o grande amor de Deus é a base para vencer o pecado e viver uma vida pura. Amém. Caminhando para a segunda parte, para a segunda grande verdade sobre essa evidência de santificação, de
de salvação, na verdade, a gente vai ver dos versículos 5 até o 8, mais ou menos, a segunda grande obra de Deus, o Filho. Então, vamos comigo para o versículo 5, que vai dizer assim: "E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele." Então aqui João ele faz uma transição muito clara da segunda vinda de Cristo, né? Que ele vai falar sobre a glorificação dos nossos corpos, veremos ele em glória, veremos como ele é, para a primeira vinda, né? Então Jesus ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não existe pecado. Jesus veio ao mundo com um propósito muito claro e específico, que é salvar o seu povo dos pecados deles. E não é os pecados de Israel, não, é os nossos de hoje. Os que a gente cometeu no passado, que é os que a gente ainda vai cometer. Então Jesus ele veio ao mundo com esse propósito de nos salvar. E João 1:29, João Batista anuncia Jesus como Cordeiro de Deus, né? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi para isso que o nosso Senhor veio. E para isso que nós devemos viver de forma santa, porque um dia Ele veio nos salvar. Indo para o versículo 8, hoje vai ser bem rápido, gente. Eu estou vendo aqui que vai ser bem rápido, diferente da minha última pregação no domingo. 30 versículos, terrível. Caminhando para o versículo 8, a gente vai ter assim: "Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo." E aqui, mais uma vez, a gente vê mais uma outra grande obra do Filho, de Cristo, que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Sabemos que hoje em dia existe principalmente esse debate teológico escatológico, sobre se o diabo está preso ou não, se ele está solto, o que ele está fazendo. A gente sabe que ele não está inoperante, porque nós pecamos ainda até hoje. Nós somos influenciados pelo diabo, nós somos tentados por ele. Então, nós sabemos que ele não está inoperante, mas nós sabemos de uma coisa, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E isso não significa privar ele, deixar ele preso ou não. Significa que agora vai privar de força e tornar inoperante o poder do diabo na sua vida. Cristo veio para isso. Cristo veio para isso. Que grande alegria, que beleza a gente olhar para essa realidade e falar assim: Cristo veio para me salvar, então o que eu devo fazer? Viver como ele viveu. Então, hoje, nós não somos mais capachos do diabo, meus irmãos. Hoje nós somos filhos de Deus, ou capachos de Deus. Nós somos criados de Deus. Deus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso guia. O diabo não tem mais força sobre nós. Amém. Seguindo, vamos para a terceira grande verdade, que agora já é uma verdade um pouco mais dura, que é a grande malignidade do pecado. A gente vai ver isso a partir do versículo 4, que vai dizer assim: "Todo o que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei." Aqui, gente, nessa palavra lei, ela significa da palavra grega anomia. E quando a gente olha para essa realidade de transgressão da lei, ou sobre essa essência do pecado ser a transgressão da lei, essa palavra lei ela vem com uma ideia de sem lei, legalidade. Então, lei nós sabemos que é uma regra. Então, transgressão, a lei, literalmente é Deus dar uma ordem e a gente dizer: não quero. Eu não vou me render ao que Deus está mandando. Eu seguir a lei? Não pecar? Não. Então, pecado é rebeldia. Sem lei, ser fora da lei. E mais que isso, pecado é rebelião, meus irmãos. Pecado é se rebeliar contra o Deus
trino e criador de todas as coisas. E é a ideia de que você não quer que Deus governe a sua vida. Pecado é isso. Então, quando a gente olha para essa realidade, poxa, pecadinho, pecadão, eu só menti, mas eu não... A gente tem a ideia de que só adultério é pecado. O resto a gente sempre vai passando um pano. Não, meus irmãos, pecado é rebelião, é rebeldia, é ir contra a realidade de quem Deus é. Então, a gente precisa ter cuidado, temor. Algumas pessoas falam que a gente não deve ter medo de Deus, às vezes a gente precisa ter medo sim. A gente precisa ter medo de Deus, medo do que Ele pode fazer ou irá fazer se a gente continuar pecando. No versículo 5, nós vemos a ação do pecado. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados e não há pecado nele. Se Cristo se manifestou para tirar os pecados e destruir as obras do diabo, então a ação do pecado é lutar contra a obra de Cristo. Pronto, é isso aí. Cristo se manifestou para tirar o pecado de nós e destruir as obras do diabo. Então, a ação do pecado é literalmente lutar contra a obra de Cristo. A rebelião que eu falei anteriormente é isso, é a gente andar e agir como... É lutar contra o que Cristo fez um dia na cruz. Quando pecamos deliberadamente, eu estou querendo ir contra o que Cristo fez. Quando a gente peca, a gente está literalmente indo contra, lutando, travando uma batalha contra o que Cristo fez na cruz por nós. Contra o sofrimento dele, por mim, por você. Isso não tem sentido, nós precisamos lutar contra isso. Contra esse câncer chamado pecado. A gente anula a cruz fazendo isso. Não é uma rebelião só contra a lei. É uma rebelião contra Cristo, o nosso Senhor. A gente não deve andar dessa maneira. É difícil essa palavra. Eu estou pregando para mim aqui também, meus irmãos. Não é para poder dar multa, não. É difícil. Quando eu olho para a minha realidade, eu sei que vocês também, nós aqui somos homens, somos amigos, a gente compartilha das nossas dificuldades, dos nossos medos, dos nossos pecados. Eu sei que é difícil para vocês também, mas nós precisamos olhar com isso com muito temor, e ajudar uns aos outros. A gente não pode deixar o pecado vencer a gente. Não podemos. Nós, como homens, nós precisamos ser braços e um para os outros e um porto seguro um para os outros. Nós sabemos que o nosso porto seguro é Cristo e o Espírito Santo, mas a gente precisa se ajudar. A gente precisa se ajudar. A gente não consegue isso sozinho. Não só sozinho, sem Cristo. Isso a gente sabe, mas a gente não consegue sozinho, sem confiar uns nos outros. No versículo 6, a gente vai ver, ainda falando sobre o pecado, a gente vai ver a razão do pecado. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu nem o conheceu. Aqui a gente vê literalmente que Jesus e o pecado eles estão em conflito. Permanentemente, eternamente. Não tem como conciliar a realidade de quem Deus é, de Cristo o que Ele fez na cruz, com o pecado. São realidades diferentes. E eu não posso permanecer em Jesus e praticar o pecado ao mesmo tempo. Estando no pecado, a gente está literalmente se desligando da família de Deus. A gente está se desligando dessa permanência em Cristo. Todo que permanece nele não viva pecando. A gente não pode viver pecando. Senão a gente não permanece em Cristo. E é óbvio, novamente, que eu e você, nós não temos a capacidade de vencer o pecado por nós mesmos. Então, permanecer em Cristo, pedir a Cristo e a ajuda ao Espírito Santo é essencial para não se render ao pecado. Nós precisamos ser mansos e humildes em entender a nossa realidade pecaminosa
e falar: Senhor, nos ajuda. Cristo, eu não consigo sozinho. Espírito Santo, roga das minhas dificuldades, como vai dizer em Romanos 9, se eu não me engano. Amém. No versículo 8 a gente vai ver a origem do pecado. Quando ele vai falar que quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Então a gente vai ver que aqui a origem do pecado veio em Satanás, não foi em Eva, em Adão e Eva. Lógico que foi a origem do nosso pecado, da humanidade, mas o pecado em si, ele nasceu em Satanás. Então, quando a gente olha para essa realidade, literalmente pecar, é obedecer àquele que peca desde o princípio, em lugar de obedecer a Deus. Satanás pecou desde o princípio, então quando você peca, meu irmão, você está pecando e servindo e obedecendo àquele que pecou contra Deus primeiro. E a gente sabe que existem duas fontes de obediência. Ou você obedece a Deus, ou você obedece a Satanás, ao diabo. Não é aqui yin e yang, não é que existe um bem contra o mal. Não é isso. A gente sabe que o diabo é o pai da mentira, né? O pai do pecado. Então, se você obedece a Deus, você não vive pecando. Se você obedece ao diabo, você vai pecar. Então, e assim, da mesma forma, do versículo 8, a gente vai ver quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Para a gente entender isso um pouco melhor também sobre viver habitualmente, ou, poxa, então eu estou ferrado, porque eu sei que eu vou pecar amanhã. Talvez até chegar na minha casa, alguém vai me fechar. Já aconteceu com todos nós, eu creio, que a gente age de forma irada, cara, a gente está pecando. Mas significa que nós vamos perder a nossa salvação? Não, meus irmãos. Há uma diferença entre viver habitualmente pecando ou pecar. Então, 1 João vai dizer, do versículo 8 e 10, vai dizer assim: se dissermos que 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aí no versículo 10 vai dizer assim: se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, meus irmãos, pecar para um crente é um acidente. Já a prática do pecado é um costume, é um hábito, uma rotina. Aí está o problema. Aí está a dificuldade. Então, a prática do pecado, pecar habitualmente, é uma identificação com o diabo. E aí que está o problema. Então, nós sabemos, nós vamos pecar, mas vai ser um acidente. A gente vai precisar, a gente vai poder ajudar-nos, a gente vai poder pedir perdão, o Senhor vai nos ajudar de forma real. Pedir perdão é de forma real, não é, Senhor me perdoa, e aí chega no outro dia, de novo, Senhor me perdoa, chega no outro dia. Esse, habitualmente, vai dar ruim. Amém? Esse foi o nosso terceiro grande ponto. Agora vou caminhando para o final e vamos para o último grande, essa grande evidência. Na verdade, 4 grandes verdades acerca da evidência. Então, a quarta e última grande verdade é a grande impossibilidade dos filhos de Deus viverem na prática do pecado. E dentro disso a gente vai ver quatro situações. E primeiro, a gente vai ver no versículo 7, que vai dizer assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, nós podemos ver que a prática da justiça é a verdadeira imitação do Deus justo. Então, como o fazer é a prova do ser. Então, as suas obras, elas têm sido obras de justiça? Então, nós
temos que corresponder realmente com a realidade de quem Deus é. Nós devemos imitar a realidade de Deus. Se Deus é justo, nós temos que ser justos. Então, se fazemos, nós provamos que somos. E não é uma questão de fazer só... fazer por fazer. Não, é fazer, nós somos. Nós somos... Se fazemos atos de justiça, nós somos justos diante de Deus. O segundo ponto é que a prática do pecado é a verdadeira identificação com o diabo. A gente vai ver isso no versículo 8. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso os filhos de Deus se manifestou, para destruir as obras do pecado. Então, se a prática da justiça é a imitação de Deus, como a gente viu no versículo 7, o fazer é a prova do ser, a prática do pecado é a imitação do diabo. E, mais uma vez, a gente tem que olhar para a realidade aqui de que existe uma grande impossibilidade de nós, filhos de Deus, a gente viver na prática do pecado. Então, se a gente peca, nós estamos imitando ao diabo. Então, mais uma vez, o bem e o mal aqui, eles não coexistem. Não tem como ter essa realidade de continuar pecando e ainda ser filho de Deus. Não existe, não tem como. Não tem como. E é a prática que identifica quem é a paternidade. A prática aqui de justiça identifica a paternidade de Deus. E a prática de injustiça, de pecado, identifica a paternidade do diabo. Então, e aqui fica uma pergunta. De quem nós somos filhos? De quem, Niltinho, a gente é filho? Como que tem sido os nossos atos? As nossas ações? Como que tem sido, Ivanzinho, as suas ações lá na sua escola? Então, de quem nós temos mostrado que somos filhos? Para as pessoas que nos rodeiam. Terceiro ponto, a prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. Mais uma vez, confirmando isso no versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Aqui, pois a semente de Deus permanece nele, ou a divina semente, como eu disse quando eu estava fazendo a leitura, que existe em outras versões, é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus dentro de nós. Nós temos a ação do Espírito Santo dentro de nós. Então a semente divina está dentro de nós, meus irmãos. Então a prática do pecado é impossível para quem tem a divina semente, o selo do Espírito Santo dentro de você. É impossível, não tem como. Então, se a palavra de Deus permanece no seu coração, você foi gerado com uma semente santa, pura, justa. Drezão, se você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, se um dia você disse, Senhor, eu te amo, você não vai viver mais no pecado. Então, hoje, nós podemos olhar, levantar as nossas mãos para os céus e falar assim, nós temos uma nova natureza. Não somos mais filhos do diabo ou destinados à morte. Nós somos gerados de novo, irmão. Aleluia. Nós nascemos de novo pelo santo fruto do Espírito Santo. Mas com isso nós não podemos viver na prática do pecado. Desculpa se essa mensagem está sendo muito redundante em relação a isso, em falar que não pecar, mas essa é a realidade. Hoje eu quis literalmente trazer isso para nós. Por último, desse grande ponto, a gente vai ver no versículo 10, os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Então, os filhos de Deus e os filhos do diabo, eles são reconhecidos pelas suas obras. Quais são essas? Você pratica a justiça? Você ama teu irmão?
logo você é filho de Deus. Agora, sabemos que uma pessoa não é filho de Deus porque a gente não vê frutos de justiça. Nós não vemos frutos de amor ao irmão ao próximo. Eu acho que, glória a Deus, a gente consegue falar que nós amamos os nossos irmãos aqui. E glória a Deus, a gente consegue ter frutos de justiça. Mas não se acomode nisso. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, e quando a gente olha para essa realidade de um filho do diabo, a gente sabe que o diabo ele não sabe amar. O diabo só sabe odiar. Ele não sabe o que é santidade, ele só sabe o que é devassidão, iniquidade e injustiça. Então essa caramba, me perdi. Obrigado. Então não há possibilidade, meus irmãos, de existir uma vida em zona neutra. Ou é luz ou é escuridão. Ou amor ou ódio. Ou justiça ou injustiça. Como conclusão, e já indo para o final, que a gente pôde aprender com esse texto, Jesus disse lá em Lucas 6,44, toda árvore é conhecida pelo fruto. Então, aquele que vive na prática do pecado contradiz o propósito de Jesus nas duas vindas. Ele veio na primeira vez para tirar o nosso pecado, e ele virá na segunda vez para nos glorificar. Então, não há chance de alguém viver na impiedade e morrer piedosamente. E ninguém morre ímpio e ressuscita santo. É isso que a gente pode aprender com esse texto. Então, o homem ele não pode agir como o diabo e ao mesmo tempo ser discípulo de Jesus. Não tem como. Nós não podemos servir e consentir naquilo que o Filho de Deus veio destruir. Agora, regenerados, não podemos mais pecar como antes. Como pecava antes de a gente nascer de Deus. Nem como pecam os outros que não são nascidos de novo. E agora, depois de toda essa exposição, eu tenho 3 propostas, 3 passos práticos para que a gente possa corresponder com essa mensagem, com esse texto. E a proposta, meus irmãos, é que a gente possa viver uma vida de vitória sobre o pecado e de pureza. Nascemos de Deus, somos filhos gerados pela divina semente. Cristo veio para nos salvar, veio para nos limpar do pecado e destruir as obras do diabo. Então agora nós precisamos viver e lutar contra o pecado. E um segundo ponto nós devemos tomar cuidado para a gente não se enganar. Ou ficar passando um pano para nós mesmos. Não, amanhã vai dar certo. Não, amanhã eu paro de pecar. Não. A gente tem que ser homens e ser firmes. E a gente não tem que ficar contando mentira para a gente mesmo. Como homens, nós não podemos agir como o diabo e ao mesmo tempo ser discípulos do nosso Senhor. Então, para de se enganar. Para de ficar lutando contra... se fingindo para você mesmo. Não adianta. Luta. Abre, coloca a boca no trombone. Fala o que está pegando. Fala que está zoado. Desculpa te expor dessa forma. Então o Tiringa chegou esses dias e falou, cara, está acontecendo isso aqui comigo. O que você acha? Do nada. Faça isso com teu irmão. Chama o seu irmão. Fala, cara, não sei como é que eu agi com isso. Para de se enganar. Para de lutar sozinho. Vai atrás de alguém. Graças a Deus nós temos uma comunidade hoje que nós temos homens de confiança, homens de Deus que não vão ficar brincando com o teu pecado. Aproveita. E por último, nós devemos, meus irmãos, andar por fé e viver por esperança. Os filhos de Deus serão conhecidos e manifestos pela semelhança que possuem com Cristo. E a gente só consegue fazer isso por fé e esperança. Fé que Cristo um dia veio para nos purificar, que Cristo vai nos guiar e vai nos ajudar, e esperança de que um dia Ele virá para poder transformar os nossos corpos em corpos glorificados e tirar todo o mal que há dentro de nós. Essa deve ser a nossa maior esperança. Com fé e firmeza de que
o Deus que prometeu, Ele vai cumprir, que a gente vai ser santo e ficar firme até a vinda do nosso Messias.